Então, vamos lá, pessoal. Boa noite a todos. Bom, pessoal, estamos chegando aí na reta final desse concurso tão esperado, esse concurso aí que ele foi diferente dos outros, né? Porque ele teve muito tempo, né, de preparação. Concurso, quando sai, você tem aí 2 meses e meio, 3 meses para se preparar. Esse aí já está pelo menos com 5 meses, eu acho, né? 4 meses, 5 meses, né? Então, muito tempo, né? Então deu tempo de se preparar bem, estudar, fazer questões, revisar os conteúdos. E também esse concurso do TRL foi um pouco diferente porque, geralmente os concursos do TRE, eles vêm muito mais disciplinas do que esse. Então foi até um concurso que em termos de quantidade de assuntos e disciplinas, foi até considerado leve, né, o que nos surpreendeu, surpreendeu muita gente. Isso é bom, né. Agora, por outro lado, nós temos um desafio, que é a Sebrasp, a CESP. E aí o que você vai ter que tomar cuidado? É que, considerando que a Sebrasp, você não pode, ou melhor, o ideal é que você não erre muitas questões. Você só deve realmente, chutar, ou melhor, só deve marcar aquelas questões que você tem o mínimo de certeza, né. E aí nessa reta final é importante que você consiga, tirar as últimas dúvidas para que você exatamente tenha mais certeza em relação aos conceitos, aos assuntos, às teorias. Então, aquele assunto, aquela teoria que você está um pouco assim inseguro, né? Que você viu um comentário por cima, que você viu lá uma questão e você não entendeu muito bem, então esse é o momento. Então você tem alguns dias aí que dá para revisar, dá para tirar as dúvidas. E esse momento é um deles, que a gente vai aqui comentar algumas questões, certo? Bom, aqui o tempo é limitado, né? Então, gente, então, não vamos ter que. A gente não pode dar uma aula profunda aqui, então é mais para a gente relembrar algumas coisas, certo? Então, tentei equilibrar os principais assuntos para que a gente possa ter uma visão geral aí dos conteúdos. Beleza? Tudo bem? Então, gente, ó, qualquer dúvida, qualquer coisa, é só perguntar, tá certo? Então, toda vez que tiver um intervalo de uma questão e outra, eu volto para o grupo, né, que eu não vou estar vendo, já que eu vou estar espelhando a tela, e aí eu volto e pergunto se tiver alguma dúvida, tudo bem? Então, fique à vontade para perguntar, a hora é agora. Beleza? Deixa eu compartilhar a tela com vocês aqui. Eu acho que vocês têm, inclusive, o slide da aula, né? Acredito que sim, né? Eu mandei para a equipe, então deve estar com vocês aí, tá bom? Você pode acompanhar aí com o slide ou só com a lista de questões, ou só assistir a aula mesmo. Então, vamos lá. Vocês estão conseguindo ver o slide na tela, pessoal? Sim ou não? Tem como ver aí? Sim, né? Beleza. Eu vou colocar parte de. Tem coisa de administração geral, tem coisa de administração pública, tem coisa de gestão de pessoas, tá misturado. Mas como o tempo é curto também, não tem como abranger tanta coisa assim, viu? Tá bom? Então vamos lá, pessoal. Olha, começando aí, é, eu coloquei aqui no administração para dar o tema geral, né? Ou seja, não vou falar que eu vou falar de administração geral, administração pública, gestão de pessoas, não, administração, que é a disciplina realmente, né? Então vamos lá, pessoal. Começando aí a primeira questão. A primeira questão fala o seguinte: ó, o desenho da estrutura organizacional é tarefa típica do nível intermediário de gestão, responsável por determinar os critérios de departamentalização. Olha, uma questãozinha que quando você olha, você pensa assim, cara, que questão fácil. É uma questão que não tem como eu errar, né? Mas veja, aí é que está o perigo, porque você vê uma questão dessa e você tem que entender que a Sebrasp tem esse perigo. A Sebrasp, você pode saber do assunto, mas é importante que você, ao ler as questões, você anote as palavras-chave, ou marque as palavras, dê destaque às palavras-chave, para entender o que ela está realmente pedindo, tá bom? Porque é nos detalhes aí que a Sebrasp muitas vezes gosta de colocar umas pegadinhas, umas cascas de banana. Mas vamos tentar entender o que diz a questão aqui. Bom, essa questão ela é baseada na seguinte perspectiva. Como vocês sabem, toda organização ela pode ser dividida em 3 níveis, basicamente: o nível estratégico, o nível tático e o nível operacional. O nível estratégico não precisa dizer muita coisa, mas é aquele que está lá no topo da organização, a alta gestão, a alta cúpula, a alta administração, o nível institucional. É aquele nível que tem mais poder decisório, é o nível que olha para toda a organização, é o nível que pensa principalmente mais no longo prazo, e de todos os níveis da organização, é aquele que mais olha para fora da organização, beleza? Então, falou do nível estratégico, você pensa longo prazo, envolve toda a organização,
e também pensa o que está acontecendo fora, né? Olha para fora, para o ambiente externo. Ok. Nós temos também o nível tático. O nível tático é o nível intermediário, o nível departamental, o nível setorial, o nível gerencial. É aquele nível que ele nem tem um pensamento tão longo quanto estratégico, nem tão curto quanto operacional. Ele nem vê a empresa como um todo, como estratégico, mas também não vê somente os detalhes como o operacional, certo? Esse nível aqui é um nível que ele fica no meio termo. Ele tem um papel de intermediação, de ligação entre o nível estratégico e o nível operacional. Já o nível operacional é o nível que está ali na base do processo decisório. É aquele nível que está ali mais próximo do cliente, mas também é aquele que está mais focado nas tarefas, nos procedimentos, é aquele que fica mais especializado, mais específico ali, focado no trabalho, certo? O olhar dele é mais de curto prazo, ele fica ali com decisões mais localizadas em relação às suas equipes, às tarefas, aos procedimentos. Ok. Então, numa organização, basicamente, pode dividir dessa forma. E aqui, você tem um quadro que relaciona os níveis com as funções administrativas. Vamos relembrar, né? Nós temos o planejamento, a organização, a direção e o controle. Planejamento, ou seja, vai estabelecer aonde eu quero chegar e como é que eu faço para chegar lá, ou seja, meus objetivos, minhas metas, mas também o passo a passo, a programação, o orçamento, tudo aquilo que eu vou fazer para atingir esses objetivos e metas. A organização, que tem a ver com a estrutura da organização, mas também tem a ver com os cargos, tem a ver com as funções, tem a ver com a divisão de recursos. A direção, que tem a ver com guiar, com orientar, com liderar, com motivar, com se comunicar, ou seja, fazer com que as pessoas trabalhem. E o controle, que tem a ver com garantir que aquilo que você estabeleceu no planejamento seja efetivamente realizado. Ok. E aqui você vê uma relação entre os níveis e as funções. Então, vamos ver aqui, ó. Primeiro, pegando o planejamento. Ora, se o planejamento é estratégico, logo é de longo prazo, ele é global, né, porque envolve toda a organização, ele é genérico, ele é geral, ele não é específico, ele é genérico, e ele é sintético, porque ele não se apega aos detalhes, ele faz a síntese das coisas. Ele não tem lá, por exemplo, planejamento estratégico, não vai ter quanto eu vou gastar com cadeira, ou quais são as tarefas que tal funcionário vai realizar. Isso não é papel do planejamento estratégico. Já o planejamento tático, ele é o planejamento de médio prazo, é o planejamento departamental, é o planejamento gerencial, é o planejamento das funções, por exemplo, o planejamento do financeiro, o planejamento do RH, o planejamento do setor de logística, o planejamento do setor comercial. Já o operacional é aquele planejamento mais voltado para o dia a dia, de curto prazo. Ele é mais voltado para as tarefas e operações. Agora vamos ver a função organizar. Organizar, como já disse, tem muito a ver com estrutura, muito a ver com funções, muito a ver com divisão de recursos. Como é que é a organização em nível estratégico? Ó, é o desenho organizacional, ou seja, os tipos de estrutura da organização. E quando eu falo de desenho organizacional, tipos de estrutura, quais são aqueles tipos de estrutura que você conhece mais? Ó, vamos relembrar. Linear, funcional, linha staff, matricial, que mais? Estrutura em rede, estrutura orgânica, estrutura mecânica. Mas lembre principalmente da linear, da funcional e da linha staff. Depois, eu tenho aqui o nível tático. A organização em nível tático tem a ver com a departamentalização. Lembra de departamentalização? Ó, departamentalização funcional, geográfica, por produto, por serviço, departamentalização por projeto, por processo, por cliente. Beleza, e aqui também pode ter até a matricial, porque a matricial pode aparecer como desenho de estrutura, como também pode aparecer como tipo de departamentalização. Ok. Então veja que aqui no desenho departamental é o que? Não é o desenho de toda a organização, é o desenho dos departamentos. Olha a diferença. Desenho organizacional é o desenho de toda a organização. Isso é uma decisão estratégica. Já o nível tático é a decisão departamental. Tá bom? Então, cuidado com essa pegadinha. E aí, no nível operacional, você tem um desenho de cargos e tarefas. Ou seja, o que é que você vai fazer quando estiver no seu cargo? Quais são suas atribuições, suas responsabilidades? E aqui para frente, direção e controle, eu nem vou detalhar muito, certo? Porque não é o foco da questão. A direção em nível estratégico é chamada de direção,
A direção em nível tático é chamada de gerência e a direção em nível operacional é chamada de supervisão. E o controle aqui também nem vou falar muito, porque o foco da questão está principalmente aqui, ó, na organização. Então vamos ver se dá para entender a questão. Ó. O desenho da estrutura organizacional é tarefa típica do nível intermediário de gestão, responsável por determinar os critérios de departamentalização. Não, gente, o desenho da estrutura é a organização em nível estratégico, não em nível intermediário, nível tático. A organização, a estrutura em nível tático, em nível intermediário, é que é a departamentalização. Então, aqui não é desenho da estrutura organizacional, é o desenho departamental. É o desenho departamental, beleza? Ou departamentalização. Então, a questão está errada. Vocês entenderam a questão, pessoal? Você viu que é uma questão simples e que é uma questão que você tem que estar atento? Entender a questão ou não? E aí, entenderam? Beleza? Alguma dúvida, pessoal, sobre essa questão aí? Podemos seguir? Ok, beleza. Então, qualquer pergunta é só falar, tá bom? Lembrando, gente, que com uma questão como essa, eu fiz uma revisão geral sobre vários conceitos, né? Processo administrativo, os níveis da administração, e também falei das departamentalizações, das características aí, ou critérios de departamentalização, certo? Então, cuidado. Lembrando que quando se fala de tipos de estrutura, você vai lembrar mais de linear, funcional e lean staff, porque são as mais cobradas. E quando fala de departamentalização, tentar lembrar lá dos critérios de departamentalização, das vantagens e desvantagens dos tipos de departamentalização. Por exemplo, o que é que a funcional tem de bom, o que é que a funcional tem de ruim, o que é que a matricial tem de característica importante, né? Então, isso é muito cobrado. Lembrando que também que em prova de concurso, as departamentalizações mais cobradas é a funcional em primeiro lugar, e em segundo lugar, a matricial. Então, a funcional e a matricial são as mais cobradas. Então, dê a revisada aí sobre esses dois tipos de departamentalização que tem mais chance de cair na prova, tá bom? Ok, então vamos lá, pessoal. Olha, agora vamos para a questão 2. Bom, a questão 2 fala o seguinte, ó. O estabelecimento da visão e da missão ocorre no planejamento estratégico. Na missão estão descritos o propósito e os valores da organização, seu escopo de atuação e o público que ela pretende atender. Bom, também é uma questão simples, né? Não tem muito o que discutir aqui, né? Mas, de novo, tem detalhes nela que pode levar você a errar, ou você ficar com dúvida, ficar inseguro na hora de marcar. Vamos lá. Primeiro, vamos lembrar que quando você elabora o planejamento estratégico, esse planejamento estratégico ele tem alguns conceitos ou elementos que são comuns à maioria dos planejamentos estratégicos, dos planos estratégicos. Por exemplo, quando você vai fazer um planejamento estratégico, você tem que fazer um diagnóstico estratégico. E geralmente a ferramenta mais usada para diagnóstico estratégico é a análise SWOT. Então, falou de análise SWOT, você já lembra logo aí que ele é muito usado para elaboração dos planejamentos estratégicos, analisando lá pontos fortes, pontos fracos, oportunidades, ameaças. E aí, além da análise SWOT, pode-se utilizar outras ferramentas, né? Pode-se utilizar, por exemplo, forças de Porter, pode utilizar uma matriz BCG, pode-se utilizar até mesmo ferramentas de gestão estratégica, como o BSC, o Balance Scorecard. Mas tem também os elementos estratégicos. Os elementos estratégicos, eles são como se fossem conceitos ou direcionadores estratégicos da organização, que fazem com que os planos ou as ações da organização elas devem, dizer assim, elas têm que estar alinhados a esses elementos estratégicos, esses direcionadores. E tem três elementos estratégicos, três direcionadores estratégicos que são mais conhecidos ou mais comuns aí: a missão, a visão e os valores. Vamos começar falando aí da missão organizacional. A missão, gente, é o propósito, a razão de existir de uma organização. Toda organização, ela deve ter um propósito. Esse propósito não é só vender produtos, não é só produzir serviços, não é só, por exemplo, entregar algo ao cliente, mas é entender o papel dela perante a sociedade, perante o público. E aí, quando você pensa numa missão, a missão ela tem esse caráter impulsionador, motivador,
Logo, a missão é a razão de existir para poder fazer com que todas as ações da organização trabalhem através desse propósito maior, a razão de existir da organização. Beleza. Além da missão, que tem mais a ver com o propósito, com o dia a dia, ou seja, aquilo que a organização tem que fazer todos os dias, o propósito diário, a visão seria aquilo, o futuro, né? O que a organização deseja alcançar no futuro, o sonho, o desejo maior. E aqui, quando você está falando de planejamento estratégico, nós estamos falando mais de longo prazo. Então, seria o que essa organização deseja ser no futuro? 10 anos, 15 anos? Como é que essa organização se vê? Muitas vezes também a visão ela tem a característica de como a organização deseja ser vista no futuro. Então não é só como ela quer ser vista, mas ou não é só como ela quer se ver, mas como ela quer ser vista pela sociedade ou pelo mercado, ou pelos concorrentes ou pelo cliente. Por isso que não é incomum quando você vê visão organizacional que tem algo como ser reconhecida como a maior, ser referência na área, entendeu? Que aí é a visão externa, né? Tudo bem. Se a missão é o propósito, a visão seria o futuro desejado, né? Nós temos os valores também. Os valores são os princípios, né? Servem como formas basilares de conduta, né? Como é que eu devo agir em determinadas situações. Beleza. Agora vamos focar um pouco mais na missão para a gente conseguir entender essa questão. Ó, vamos lá, aqui eu destrinchei um pouco mais o conceito de missão. Então, a missão envolve os objetivos essenciais. Então, quando você olha para a missão, você vê a essência do negócio. Você está olhando para a característica do negócio, para o core business, né? Para o coração do negócio, certo? Para o principal do negócio. Além disso, a missão ela está voltada para o atendimento às demandas da sociedade, do mercado, dos clientes. É comum que quando você lê a missão, você tem lá algo como oferecer serviços de qualidade com ética e responsabilidade socioambiental. É sempre assim, oferecer algo, oferecer, atender uma demanda. Ela deve ser objetiva, porque não adianta ser muito abstrata, né? Tem que ser clara e possível para que as pessoas olhem para aquela missão e consigam se identificar e percebam que, olha, eu consigo realizar isso. E ela tem que ser impulsionadora e inspiradora, tem esse papel. Agora, uma coisa que a Sebrasp já colocou algumas vezes é que a missão ela pode conter, ou até deve mesmo conter, algumas características de valores. Então, isso quer dizer que a missão não é só dizer oferecer serviço de qualidade ao cliente, mas muitas vezes é oferecer serviço de qualidade com respeito à diversidade, ética, responsabilidade socioambiental. Então, muitas vezes a missão ela contém lá valores ou partes dos valores da organização. Não é só o que eu faço, mas como eu faço também. Beleza? Deu para entender isso? Ok. Então, veja que a questão ela diz isso. Ó. O estabelecimento da visão e da missão ocorre no planejamento estratégico. Tranquilo. Na missão estão descritos o propósito e os valores da organização. Exatamente. Seu escopo de atuação, ou seja, como ela atua, onde é que ela atua, qual o nicho de mercado dela, qual é a área de mercado dela, e o público que ela pretende atender, o cliente, a sociedade, o usuário. Então, questão correta. Muita gente errou essa questão ou ficou em dúvida em relação a essa questão devido aos valores. Mas sim, os valores também podem estar presentes dentro da missão ou parte deles, né? Então a questão está correta, beleza? Deu para entender essa questão, pessoal? Não? Ficou claro? Alguma dúvida? Tranquilidade? Beleza, né? O pessoal tá tudo preparado já. Vou fechar a prova vocês, né? Massa demais, que bom. Né? Ninguém vai errar nada aqui. Vamos fechar a prova. Vamos lá, pessoal. Ó, vamos voltar. Agora a questão 3. A questão 3 diz o seguinte: em sua contribuição para a gestão da qualidade, Demin defendia a inspeção em massa a fim de diminuir as não conformidades nos processos. Olha, lembre-se, quando fala de gestão da qualidade, existem vários assuntos que podem ser cobrados. Um deles são os gurus da qualidade, ou os autores da qualidade. Né? Esses principais representantes, autores, pensadores, gurus da qualidade. Os principais teóricos aí é o Demin, o Huran, o Ishikawa, o Crosby.
Mas menos cobrados também podem ser falados aí o Feigenbaum, o Schulhort e também o Taguchi. E assim, gente, ó, é claro que você não vai tentar aqui decorar todas as contribuições de todos esses autores, né? Mas você tem que ser estratégico. Quais são aqueles que são mais cobrados? Eu coloquei mais ou menos na ordem aí. Demin disparado. Demin é o mais cobrado. Então, assim, você tem que chegar na prova sabendo quem é Demin, quais são as contribuições dele, e principalmente você tem que saber dos 14 princípios de Demin. Beleza? Huran, Ishikawa, Crosby, eles caem mais ou menos ali no na mesma frequência. A diferença é que o Kaoru Ishikawa, ele muitas vezes não cai ele, mas cai a ferramenta dele, que é o diagrama de Ishikawa, certo? Já Feigenbaum, Schulhort e Taguchi, eles são bem menos cobrados. Principalmente Schulhort e Taguchi é bem raramente cobrado mesmo, certo? Tudo bem. Agora vamos falar desses 14 princípios. Como eu disse, os 14 princípios são importantes, porque ele resume aí as principais ideias de Demin. Alguns desses princípios do Demin, eles são meio óbvios se você entende como é que funciona, quais são os princípios da gestão da qualidade, principalmente a ideia de que a qualidade tem que ser responsabilidade de todos, de que a qualidade ela não é feita por um setor, de que precisa ter a integração entre as pessoas. É você entender também que Demin ele não está vivendo na era da inspeção, porque a era da inspeção é aquela que acreditava que a melhor forma de ter qualidade é quando você inspecionava os itens. E Demi era contra isso, certo? Porque ele já estava em outro momento, beleza? Então, se você ler aqui, você vai ver que boa parte das características, elas são meio dedutíveis, ou basta usar o bom senso, certo? Eu vou ler aqui rapidamente, mas vou destacar aquelas que têm mais chance de cair na prova, e porque também são aquelas que são mais diferentonas também, que eu acho que fica mais difícil deduzir, certo? Beleza, então vamos lá. Primeiro diz o seguinte, ó, constância de propósito para melhorar o produto e o serviço, isso aqui é meio óbvio. Adotar uma nova filosofia, a administração deve despertar para o desafio e assumir a liderança da mudança, também eu acho que não vamos dizer, uma questão que dá para você deduzir na hora da prova. Aí vamos lá, ó, item 3. Acabar com a dependência da inspeção em massa, construindo a qualidade junto com o produto desde o começo. Ou seja, Demin, ele é contra a inspeção em massa, porque a inspeção em massa, ela apenas vai identificar o produto com defeito e vai reparar esse produto com defeito, ou então vai tirar o produto, né? Então você não está resolvendo o problema, você apenas está na ponta, quando o produto já está pronto, você tira o produto defeituoso e aí só apresenta ao cliente o produto que está em boa qualidade, né? Então, assim, você não resolve o problema. Tudo bem. Não comprar apenas pelo preço, deve-se procurar minimizar o custo total, desenvolver um fornecedor único para item no relacionamento de longo prazo. O que ele quer dizer com isso? É que, diferentemente do que muitas empresas fazem, você não tem que ficar aí sempre comprando baseado no preço dos fornecedores. Por quê? Porque se você ficar sempre tentando fazer novas cotações e sempre buscando o melhor preço, o que, é que vai acontecer? Você vai ficar mudando de fornecedor. E aí a referência sua não vai ser ter um tipo de fornecimento único, contínuo e com grau de confiança. Vai ser sempre você estar buscando preço. E quando você busca preço, você também vai buscar o que? Matéria-prima e fornecimentos de menor qualidade, não é? Então, o ideal é você fidelizar o relacionamento com poucos fornecedores ou com um fornecedor para cada item, de tal forma que você consiga, nesse relacionamento, melhorar a qualidade do seu fluxo, do seu processo. Um exemplo, quando você vai num restaurante, aí você está lá comendo lá, você vai muito nesse restaurante, e aí um belo dia você comeu uma coisa que não está diferente aqui. Aí você chama um garçom e pergunta, cara, não está tão bom aqui, foi o que houve? Aí diz, não, cara, porque a gente mudou o fornecedor. Pois é, quando muda o fornecedor, há uma tendência de você ter uma qualidade diferente, um padrão diferente, né? Ok. 5. Melhorar constantemente o sistema de produção e serviço, nada muito estranho. Instituir o treinamento em serviço, isso aqui é legal, né? Quando você vai no supermercado e você vê aquela galera no caixa que está lá dizendo assim, em treinamento. Né? E aí tem lá um colete, às vezes, né? Uma camisa lá dizendo tá em treinamento. Então a melhor forma de você aprender é fazendo na prática. A melhor forma de você dirigir é fazendo barbeiragem na rua. Né? É a verdade, né? Você pode fazer melhor autoescola, ficar na sala de aula lá, tá? Mas você aprender realmente é fazendo barbeiragem na rua, né? Instituir a liderança. Isso aqui também não é uma novidade.
Afastar o medo para que todos trabalhem eficazmente pela empresa, também meio óbvio. Eliminar as barreiras entre os departamentos, também, isso é uma própria característica da gestão da qualidade total. Eliminar slogans, exortações e metas para os empregados, pedindo zero defeito. Bom, isso aqui é importante. A Demin diz que se o produto não tem qualidade, se está tendo algum problema de qualidade, a culpa não é do funcionário, a culpa é do sistema que está errado. Logo, você não tem que ficar criando pressão e ali exigindo que o funcionário não tenha qualidade, principalmente um ambiente que fica ali pressionando com frases, com faixas, com dizeres, com slogans, com metas, que fica ali cobrando as pessoas para poder atingir as metas de não qualidade, né, ou as metas de qualidade. Então, isso é ruim, isso dá um efeito contrário, segundo o Demin, que tem a ver, inclusive, com o item 11, que é eliminar as cotas numéricas no som de fábrica, ou seja, a Demin, ele era contra a administração por objetivos. A administração por objetivos é aquela que é focada em resultado, focada na meta, é focada aí, né, em atingir aquela meta. E Demin era contra isso, certo? Não é que ele achava que meta e objetivo era algo ruim, não. Mas ele acha que o foco principal não é esse. Se você foca na meta ali, você acaba não focando na qualidade, certo? Remover barreiras que impedem o trabalhador sentir orgulho pela tarefa bem feita, instituir um sólido programa de educação e autotreinamento e agir no sentido de concretizar a transformação. Bom, mas eu acho que lá no início já dos 14 princípios, eu já matei a questão, né? Então, vamos olhar aí para a questão. Em sua contribuição para a gestão da qualidade, Demin defendia a inspeção em massa. Gente, ele não defendia a inspeção em massa. Ele era contra a inspeção em massa, a fim de diminuir as não conformidades dos processos. Então, ele é contra a inspeção em massa. Segundo Demin, a inspeção em massa não gera qualidade, então a questão está errada. Beleza? Tudo bem, pessoal? Tranquilo? E aí, entenderam a questão? Ou não? Entenderam a questão? Alguma dúvida? Beleza. Vamos lá. Ok, o pessoal tá sabendo de tudo, não gosta é assim, né? Só vai. Todo mundo tá passado aqui já. Que bom, né? Tô brincando, mas é isso mesmo, ó. Vamos lá, gente. Questão 4. Questão 4 fala assim: o diagrama de Ishikawa, ou diagrama de espinho de peixe, é muito utilizado para análise da causa e efeito, pois permite identificar quais são as causas fundamentais de um problema e as relações entre elas. Bom, falei para vocês que o Ishikawa ele é muito cobrado em provas não como autor, mas ele é muito cobrado pela sua ferramenta, uma ferramenta típica, né, da qualidade, uma ferramenta muito cobrada em gestão da qualidade. Mas ó, uma dica, você sabe que ela também pode ser cobrada em outros assuntos da prova? Por exemplo, o diagrama de Ishikawa também pode cair lá em gestão de processos. Por quê? Porque ele serve para identificar as causas do problema. Então, por exemplo, se eu quero identificar dentro de um processo organizacional onde é que são as causas dos problemas de um processo, eu posso usar também o diagrama de Ishikawa. Beleza? Então ele não é restrito à gestão da qualidade. Ok. Mas vamos relembrar aqui, olha, Ishikawa, ele criou o conceito das 7 ferramentas da qualidade. E o Ishikawa, ele colocou lá a sua ferramentinha, o diagrama de Ishikawa. Mas olha, ele não criou todas as ferramentas, ele apenas pegou o seguinte, ó, ele pegou a ferramenta dele, o diagrama de Ishikawa, e juntou com outras ferramentas que já existiam, beleza? E ele disse, ó, essa aqui, esse pacote de ferramentas aqui, essa mala de ferramentas, são as 7 ferramentas da qualidade, ou também chamada de ferramentas tradicionais da qualidade. As 7 ferramentas originalmente são, assim, originalmente e também as mais cobradas são diagrama de Ishikawa, diagrama de Pareto, fluxograma, lista de verificação, histograma, diagrama de dispersão e carta de controle. Ah, pessoal, mas tem um oitavo aqui. Pois é, mas tem um asterisco, né? O que eu quero dizer é que, tradicionalmente, essas 7 primeiras é que são as 7 ferramentas tradicionais da qualidade. Mas também alguns autores dizem que, na verdade, eu tenho dentro das 7 ferramentas a estratificação. A estratificação, nesse caso, teria que entrar enquanto o outro ia sair. Geralmente, quando aparece a lista de ferramentas e aparece estratificação, vai sair uma delas. E a que vai sair, geralmente, é fluxograma. Beleza? Mas não é uma regra, só pode dizer que tem divergência entre alguns autores. Bom, é importante dizer que existem várias outras ferramentas da qualidade, mas não fazem parte das 7 ferramentas. Por exemplo,
o brainstorm, o benchmarking, o PDCA, o 5S, que mais? O 5W2H, que mais? Sei lá, Kaizen, né? Que não é bem uma ferramenta, tudo bem, né? Mas é uma coisa muito falada, muito citada, né? Que mais? Reengenharia também não é muito uma ferramenta, né? Mas tem outras coisas, né? O Seis Sigma. Então tem muitas ferramentas que são usadas aí dentro da gestão de qualidade. Mas essas são as 7 ferramentas. Então o PDCA não entra aqui dentro das 7 ferramentas, é um exemplo disso, tá bom? Ok, vamos só recapitular algumas coisas aqui, ó. Diagrama de Chikawa é o diagrama de causa e efeito. É aquele que vai identificar as causas dos problemas. Diagrama de Pareto é aquele que vai identificar as causas mais prioritárias ou as poucas causas dos problemas, as poucas causas que geram a maioria dos problemas. Fluxograma é aquele que mostra o passo a passo, o fluxo do processo. É aquele diagrama que demonstra as etapas, as atividades em sequência. A lista de verificação é o checklist, é aquele que pode, por exemplo, fazer uma enumeração de itens, é aquele que pode fazer uma listagem de itens a serem verificados. O histograma, ele demonstra a variação de certa variável, a frequência de certa variável, né? Pode ser, por exemplo, de tamanho de uma peça, pode ser, por exemplo, usada até mesmo, por exemplo, algum tipo de pesquisa, eu posso saber, por exemplo, qual é o percentual de falhas. Então, ele geralmente é um gráfico em barras que demonstra uma variável e como é que essa variável se comporta, né? Então, por exemplo, o histograma ele é muito usado na época eleitoral, porque quando você faz pesquisa eleitoral, você pode ver a quantidade de votos, de intenções de voto de um candidato a partir de faixas etárias, né? Você pode ver, ó, de 16 até 20, de 21 até 24, e aí você pode ver essa variação, né? Então, às vezes aparece isso em épocas eleitorais. O diagrama de dispersão, o diagrama de correlação, ele demonstra a relação entre as variáveis. Exemplo, quanto mais eu estudo para concurso, mais eu passo. Então, há uma relação? Há. Ou então eu posso não ver relação. Exemplo, quanto mais eu assisto TikTok, menos eu passo, ou mais eu passo em concurso. Opa, não está batendo isso aí. Como é que eu estou assistindo mais TikTok e estou passando em concurso? Então, essa relação não consigo provar. A carta de controle, ela serve para demonstrar se certo variável, certo indicador, ele está dentro de limites, limites inferiores e limites superiores. Vai lembrar, por exemplo, do hemograma, que quando você pega lá e lê o hemograma, ele tem lá uma legenda e explica se sua taxa ela está dentro aí dos limites inferiores e superiores, ou se está normal, né? Beleza? Ou se por acaso extrapolou, né? E a estratificação é quando você pega dados e consegue organizar esses dados em categorias. Exemplo, um gráfico de pizza é um exemplo de estratificação. Ok, mas a questão está falando do diagrama de Chicago. O diagrama de Chicago é o diagrama de causa e efeito ou espinha de peixe. E ele serve para identificar as causas dos problemas. Segundo o Chicago, se eu quero resolver um problema, que ele disse que é um efeito indesejado, você vai ter que buscar a causa ou as causas desse problema. Então você vai na raiz do problema se você quer resolver o problema. Então ele tem um desenho mais ou menos assim que parece um pouco uma espinha de peixe. Segundo o Ishikawa, as causas do problema estão agrupadas em 6 M's. É os 6 M's: método, material, mão de obra, meio ambiente, medidas e máquinas. São 6 M's. Tudo bem? Beleza. Então, acho que ficou fácil isso aqui, né? Questão 4. O diagrama de Chicago ou diagrama de espinha de peixe é muito utilizado para análise da causa e efeito, pois permite identificar quais são as causas fundamentais de um problema e as relações entre elas. Então, a questão está corretíssima, beleza? Lembrando que, se for Pareto, vai ser as poucas causas ou as causas prioritárias dos problemas. A diferença é bem notória aí, né? Enquanto o diagrama de Chicago vai identificar as causas, o Pareto ele vai falar de poucas causas que são mais importantes, ou nas causas mais prioritárias. Ok? Beleza? Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? A estratificação, não. A estratificação ela tem mais a ver com tabulação de dados, organização de dados, que pode ser através de um gráfico de pizza, pode ser outro tipo de gráfico em barras.
Tem várias formas de você estratificar os dados. Já o fluxograma não, o fluxograma é mais usado para demonstrar o passo a passo, fluxo, ó, fluxo. Demonstrar, por exemplo, o passo a passo das atividades, o passo a passo de um processo. Quais são as sequências de etapas que você vai ter que percorrer até chegar a um certo destino, a um certo resultado. Beleza? Tudo bem? Tranquilo? Alguma dúvida, pessoal? Podemos seguir? Ok, então vamos lá. Ó, vamos lá, pessoal. A questão 5 diz assim: o estado do negócio BPM, to be, designa a situação atual dos processos, de modo que o mapeamento dos processos to be visa diagnosticar como eles estão acontecendo na prática, no cotidiano da empresa. Ora, quando você fala de gestão de processos, para que serve a gestão de processos? Para você entender que numa organização você tem uma série de processos que cruzam a organização horizontalmente. São aquelas atividades que são sequenciais, que são ordenadas e que elas só funcionam porque há uma interligação das funções. Então, as funções que são verticais, os departamentos, em vez de trabalhar isoladamente, eles trabalham como elos de uma cadeia maior de atividades, de tal forma que a organização, ela trabalhando de forma horizontal, com essa interligação das atividades, ela vai atender melhor as demandas do cliente. O cliente vai ficar mais satisfeito. A ideia é que para você fazer isso, você tem que identificar os seus processos. Isso quer dizer mapear esses processos. E para mapear o processo, você precisa conhecer esse processo, né? Conversar com as pessoas, sentar, fazer entrevistas, fazer observação direta, às vezes analisar documentação, para poder entender como é que funciona o processo. Imagine que você é um consultor e foi contratado para melhorar, sei lá, para diminuir as filas de uma loja, ou então para poder melhorar a entrega de um restaurante fast food, ou, por exemplo, para melhorar a qualidade numa escola, num preparatório para concurso. Então, você vai ter que conhecer como funcionam as atividades e qual é a sequência de atividades. Bom, então você precisa entender e mapear esses processos. Geralmente, quando você vai mapear processos, a ferramenta mais usada é o fluxograma. Acabamos de falar, né? O fluxograma, ele serve para quê? Ele serve para demonstrar as etapas de um processo. Fluxo quer dizer o quê? Da ideia de sequência, de atividades sequenciais. Grama é um diagrama, um desenho. Então, o fluxograma é um diagrama que demonstra a sequência de atividades. Ele pode ter vários tipos de fluxograma, mas ele pode ter um desenho peculiar, mais ou menos assim, né? Com objetos geométricos, figuras geométricas, representando etapas, representando ações dentro de um fluxo. Mas para que serve você identificar o processo? É para poder saber que ele existe? Não, não é só isso. É para você, ao conhecer o processo, perceber pontos que estão ruins ou que podem melhorar, perceber pontos que há filas desnecessárias, gargalos, tempo de espera, por exemplo, desperdício de tempo, desperdício de energia, que há retrabalho, que é quando você faz um trabalho duas vezes, ou a equipe faz um trabalho duas vezes ou três vezes. Então, ao desenhar e visualizar esse processo, você consegue identificar pontos de melhoria, certo? E aí é que entra uma coisa importante, é que quando você vai fazer o mapeamento, você primeiro tende a fazer um modelo, né, um modelo do que você quer, e também você vai desenhar como você quer esse processo, beleza? Mas assim, apesar das terminologias modelo e desenho, que muitas vezes é usado como modelo, como uma situação ali ideal, né? Muitas vezes as bancas não respeitam isso. Né? Se você for pensar assim na prática, modelo é um padrão, não é como está atualmente, né? Mas aqui eu vou usar a ideia de modelagem, o modelo, o mapeamento, basicamente com o mesmo significado, certo? Não vou interpretar, porque às vezes as bancas elas não respeitam isso. Mas tudo bem. Quando eu digo que eu vou fazer um modelo as is, quer dizer o quê? Que eu vou tentar identificar como está o processo atual, ou seja, como ele é atualmente. As is, como é. Para quê? Para eu saber como é que existe esse processo, como é que é esse processo, com os defeitos, com as falhas, com as falhas, com os erros, com os desperdícios. Eu preciso saber como está atualmente, beleza? Tudo bem. Mas para que eu quero saber isso? Para deixar do jeito que está? Não, para melhorar. E aí é que entra
o modelo to be, que é como será esse processo. Então aqui você vai pensar, ora, eu quero que o processo seja desse jeito. É o meu modelo ideal, é como eu quero que ele seja. Quanto maior a diferença entre o modelo as is, ou seja, como ele é, a realidade, com o to be, que é como você quer que ele seja, maior vai ser o espaço de melhoria. E se essa diferença entre o as is e o to be for pequena, quer dizer que a melhoria também vai ser pequena. Isso pode representar que seu processo está muito bom, beleza? Mas considerando que nós temos sempre a ideia de melhoria contínua de processos, é claro que a tendência é sempre você conseguir melhorar um pouquinho, nem que seja uma atividadezinha ali, né, um tempo de espera, ou às vezes um uso de um insumo, tal, uma informação. Então, sempre é possível você ali melhorar cada vez mais, certo? Beleza. Então, as is é como está atualmente e o to be é o futuro, é como eu quero que ele seja. E a questão fala o quê? Vamos lá? A questão fala assim, ó, o estado do negócio BPM to be designa a situação atual dos processos. Opa, atual seria o quê? As is. De modo que o mapeamento dos processos to be, mapeamento dos processos to be, visa diagnosticar? Não, é as is. As is é o momento atual. É que você vai diagnosticar. Você não vai diagnosticar algo que não existe ainda, né? Beleza? Então tá errado aqui porque tinha que ser as is, tá bom? Então não é to be. To be seria o quê? Seria o futuro, né? Beleza? Como você quer que ele seja. Tranquilo, pessoal? Ficou claro isso aí? Alguma dúvida? Entenderam a questão ou não? Obrigado. Deixa eu ver o nome, qual é? Daíse, eu não entendi. É que passou rápido aqui. Denise, obrigado, Denise, viu? Ótimo, Claudiane. Valeu, Diana. Vamos lá, ó. Vamos agora seguir em frente. A questão 6. A questão 6 fala assim: ó, a notação de modelagem de processos de negócio BPMN constitui-se de normas gráficas que especificam os conjuntos de símbolos utilizados nos diagramas e modelos BPM, com a finalidade de padronizar a terminologia e as técnicas de modelação. Bom, aqui é uma questão que já, né, precisa ter um entendimento um pouco maior, apesar de ser uma questão fácil, né? É uma questão fácil. Mas vamos lá. É importante perceber, você deve ter percebido na questão anterior, deixa eu voltar aqui, ó, deixa eu voltar, que a questão anterior, ela falava de BPM, né? Então, às vezes, em vez de aparecer, por exemplo, gestão de processos, né, na hora da prova, ou até mesmo gestão por processos, na hora da prova, pode aparecer BPM. Gente, BPM é um nome, muitas vezes, bonito que se dá para a gestão de processos. Porque quando você traduz BPM, significa o quê? Business Process Management. Ou seja, business quer dizer o que? Negócio, processos, né? E management quer dizer gerenciamento. Então, seria gerenciamento de processos de negócio. Beleza? Tranquilo? Ou então, às vezes, também pode ser Business Process Modeler. Seria a modelagem de processos de negócio. Então, apareceu o BPM, você pensa, opa, ele está falando aí de gestão de processos. Ok. Mas o que é o tal do BPMN? Tem um N a mais aí. Esse BPMN, a própria questão já diz, é a notação de modelação ou de modelagem dos processos de negócio. Notação? Como assim notação? Bom, gente, imagina só que a gestão de processo ela não é uma coisa exclusiva apenas dos Estados Unidos, ou é uma coisa que é somente do Brasil. Imagina que isso é usado pelo mundo todo, certo? Então você vai lá na, sei lá, na Arábia Saudita, na China, na Austrália, né, na Venezuela, na França, e eles precisam se entender. Imagina uma multinacional que atua em vários países diferentes e que ela precisa, por exemplo, entender seus processos, mas ela entende que tem pessoas com linguagens diferentes, conhecimentos diferentes. Seria complicado se você não tivesse modelos padrões que fossem usados e que as pessoas entendessem no mundo todo, né? Então foi criado uma notação que significa o quê? Um padrão de comunicação, um padrão de referência para que as pessoas representassem os processos. Existem vários padrões, por exemplo, aqui no Brasil, a gente diz, ó, a gente segue o padrão da ABNT.
Aí não, estou seguindo o padrão da ISO, né? Existem os padrões internacionais. E o padrão BPMN é aquele que é um padrão que é muito usado em gestão de processos e que ele tem como referência a ideia de ter alguns símbolos padronizados, beleza? E ele é muito parecido com o fluxograma comum, só que ele tem algumas características específicas, beleza? Tudo bem. Vamos ver algumas das características aqui nesse exemplo. Ó, você vê e percebe que isso aqui é basicamente um fluxograma, né? Só que ele tem algumas características que faz com que eu ou qualquer outra pessoa do mundo consiga entender como é que funciona esse processo. Beleza? Então veja, eu tenho aqui ó, uma coordenadoria A e uma coordenadoria B. Isso quer dizer que tem dois setores responsáveis dentro de um mesmo processo, dois setores que executam atividades dentro de um mesmo processo. Bom, você vê que na coordenadoria B, ele vai trabalhar com a tarefa 1, a tarefa 3, a tarefa 4, a tarefa 5 e vai ter uma decisão aqui. Isso quer dizer que o processo ele começa na coordenadoria B, passa pela coordenadoria A, depois volta para a coordenadoria B até chegar à sua conclusão aqui. Percebe-se também que há símbolos padronizados, como por exemplo, uma bolinha no início aqui, outra bolinha no fim. Cada tarefa tem mais ou menos a mesma cara, que é um retângulo, e que os pontos de decisão são esses losangos aqui. Então veja que isso aqui é um exemplo, né, de um padrão BPMN. Tranquilo? Ok. Aí tem softwares que você usa que já vem com esse padrão. Então você, quando vai criar um fluxograma usando o BPMN, você basta lá inserir e já vem tudo padronizado. Tudo bem. E aí eu trouxe alguns exemplos de símbolos ou simbologias usadas dentro do BPMN. Exemplo, eventos. Os eventos eles são representados por bolinhas, por círculos. Pode ser um evento de início, pode ser um evento de fim. Tem vários tipos de eventos, viu, gente? Cuidado. Evento não é uma coisa única. São vários os eventos que podem ocorrer, certo? Que mais? Atividades. Atividades são representadas por retângulos. Também tem vários tipos de atividades, né? Então, é comum também que você veja imagens ou ícones dentro de atividades, assim como ícones diferentes dentro de eventos. Depende de cada tipo de evento. Eu estou simplificando para explicar para vocês essa notação. As decisões são formadas por losangos, são pontos de desvios ou de decisões, também chamados de gateways. São os famosos gateways. Toda vez que eu tenho que dividir o caminho para um lugar ou para o outro, né, tendo sim, não, algum tipo de pergunta no qual eu vou traçar caminhos diferentes, eu tenho um gateway. Os fluxos são as linhas que indicam, né, para onde é que eu vou, né, as linhas que indicam essas setas que indicam como é que vai o fluxo. E aquelas faixas representam as raias. As raias são a divisão de responsabilidades, seja uma equipe, seja uma pessoa, seja, por exemplo, um setor, um departamento, uma área. Nesse caso, eu coloquei coordenadoria, certo? Mas aqui pode ser setor A, setor B, é só para representar isso. Se eu tivesse, por exemplo, um processo que passa por 10 departamentos diferentes, eu posso ter 10 raias diferentes. Beleza? Tudo bem, como se fosse piscina, né? Tem que interpretar as raias de uma piscina, swim lanes, né? Ou seja, são as raias de piscina, beleza? Cada nadador vai nadar numa raia, assim como cada setor, departamento vai trabalhar dentro de uma certa raia, beleza? Tranquilo? É só você entender como existe isso, não é você decorar aqui, mas só para explicar, tá bom? Então, vamos lá. A notação de modelação de processo de negócio, BPMN, constitui-se de normas gráficas que especificam os conjuntos de símbolos utilizados nos diagramas e modelos BPM, com a finalidade de padronizar a terminologia e as técnicas de modelação. Então, a questão está corretíssima. Beleza? Tudo bem, pessoal? Entenderam a questão? Ou não? Ficou claro? E aí? Qualquer coisa é só falar aí no grupo, no chat, viu? Certo? Beleza? Tudo bem. Então vamos lá. Vamos seguir em frente agora? Questão 7. A questão 7 começa assim, ó. A teoria da tripla restrição no gerenciamento de projetos refere aos limitadores de áreas de conhecimento, processos e artefatos. Bom, deixa eu explicar isso. Primeiro, antes de mais nada, o que é um projeto mesmo, né? Todo projeto tem como característica a ideia do tempo.
Ou seja, todo projeto, você quando começa ele, você sabe que ele vai acabar. Então, o projeto ele tem início, meio e fim, ele tem etapas, ele tem um ciclo de vida, então ele vai chegar ao fim. Quando você entra no projeto, você sabe, opa, ele tem uma data para terminar. Então, essa data pode ser no curto prazo, mas pode também ser no longo prazo. Por exemplo, tem projetos de uma semana, mas tem projeto também de 5 anos. O que é certeza é que todo projeto é um esforço temporário para realizar um objetivo específico. E o resultado desse projeto nunca mais será repetido da mesma forma. Então, o resultado de um projeto é sempre singular, é único, ele não será repetido da mesma forma. É mais ou menos como esse concurso. Você entrou nele, você sabe que ele é temporário, você sabe que no final tem que ter um resultado, uma entrega, e você sabe que o resultado não será repetido da mesma forma, mesmo que saia outro concurso, com o mesmo edital, com a mesma quantidade de vagas, com a mesma quantidade de assuntos, você não vai ter o mesmo resultado, certo? Beleza? Tudo bem. E aí, o que ele fala aí da tripla restrição? É o seguinte, existe um modelo, como você sabe, né? Uma das coisas mais importantes de um projeto é que o projeto ele lida com o tempo. Então você já entra sabendo que tem um tempo para concluir. Só que o tempo não é a única coisa restrita, não é uma coisa controlável, não é uma coisa que é escassa dentro de um projeto. Você também tem o escopo, que é o que você vai fazer, as atividades, o conteúdo desse projeto, e também o custo. Então, quando você entra num projeto, você sabe que tem que lidar com o tempo, tem que lidar com o escopo, que são as atividades ou o que você precisa fazer, e os custos, o orçamento. E aí, gente, é o seguinte: quando você trabalha num projeto, você tem que equilibrar essas três coisas. E essas três coisas, o equilíbrio dessas três questões vão impactar diretamente na qualidade desse projeto. Então, se você estoura muito tempo, pode atrapalhar a qualidade. Assim como o tempo também for pequeno, a qualidade também vai ser impactada. Se tiver muitas atividades ou não tiver controle das atividades, vai impactar a qualidade. Os custos também, se tiver custos muito elevados, vai impactar a qualidade. Se, por exemplo, você não conseguir controlar os custos, pode ser que falte dinheiro para concluir aquele projeto. Então, é um desafio você conseguir gerenciar esses três fatores. Por isso que a gente chama de tripla restrição ou de triângulo de ferro nos projetos. Tudo bem? E aí, dependendo da situação, né, o que pode acontecer, né? E não é nem tão difícil acontecer isso, não, viu, gente? Você, às vezes, essa pirâmide, ela às vezes fica assim, ó. Deixa eu dar um exemplo. Às vezes o custo fica maior e ela começa a puxar para um lado, sabe? E aí fica desequilibrado. E às vezes tem projetos que ficam assim, às vezes tem projeto que fica assim, às vezes tem projeto que fica assim. Opa, aqui ficou um pirâmide meio estranho, né? Fica assim, certo? O ideal é que ele fique mais como está aqui, né? Um triângulo retângulo, né? Com os três lados mais ou menos equilibrados. Beleza? Sem nenhum puxar demais aí. Belezinha? Tudo bem, pessoal? Então, vamos lá. Ó. 7. A teoria da tripla restrição no gerenciamento de projetos refere-se aos limitadores de áreas de conhecimento, processos e artefatos. Não, gente, é tempo, escopo e custo, né, que vai impactar a qualidade. Então, os três é tempo, escopo e custo. Então, a questão está errada. Beleza, pessoal? Ficou clara essa questão ou não? Tranquilo? Beleza. Ok, espero que vocês tenham entendido, viu? Gente, qualquer dúvida, viu? Pós mesmo a nossa aula aqui, você entra em contato, tá bom? Você tem meus contatos aí no meu material, né? Tem também quem me segue aí em rede social, tudo. Pode ficar à vontade. Pessoal, não entendi isso aqui, explique melhor. Eu fiz essa questão em casa, não ficou tão legal, então fique à vontade, tá bom? Então vamos lá, ninguém perguntou nada, vamos em frente, né? Bom, a questão 8. A questão 8 diz o seguinte, ó, o gráfico de Gantt é uma ferramenta visual que pode ser utilizada para demonstrar o cronograma de um projeto ao longo de determinado período de tempo. Olha, tem várias ferramentas que eu posso usar dentro de um projeto. Tem duas muito conhecidas, certo? Uma é o EAP, que é a estrutura analítica de projeto, EAP, estrutura analítica de projeto, que é uma espécie de organograma do projeto, onde eu consigo visualizar e detalhar melhor as entregas desse projeto, dividindo ele em partes. Então, é como se eu conseguisse decompor esse projeto em menores partes, até chegar à menor parcela desse projeto, que seria os pacotes de trabalho.
tá bom? Então, às vezes quer fazer uma festa de aniversário e você não sabe por onde começar, porque é tanta coisa para fazer, né? Aí você pensa, agora mesmo estou organizando muito assim, confraternização de final de ano, né? O pessoal sempre joga para cima de mim. E aí diz, André, vamos organizar, tal, né? E aí o que acontece? Como é muito trabalhoso, eu tento decompor em atividades mais entregáveis. Então, exemplo, eu penso, confraternização, que eu preciso, a lista das pessoas que vão participar. Depois, eu tenho também que definir a questão da comida. Depois, a questão da bebida. Depois, a questão do local. Então, eu vou, com isso, decompor melhor o meu projeto. Dentro do local, vai ser um local aberto, local fechado, alugado na casa de alguém. Se for, por exemplo, bebida, vai ser bebida alcoólica, não vai ser alcoólica, vai ter refrigerante, vai ter suco. Se for comida, a gente vai fechar um buffet, ou a gente vai mesmo fazer, vai coletar um dinheiro para comprar, ou seja, então fica mais fácil a gente organizar. Tudo bem, mas a outra ferramenta que é muito usada em projeto é o gráfico de Gantt, porque a gente falou para vocês agora que uma das coisas que você precisa ficar preocupado dentro de um projeto é o tempo, é o cronograma. E o que é o diagrama de Gantt? O diagrama de Gantt nada mais é do que uma ferramenta que é um cronograma de um projeto. Ele serve para ter uma visualização melhor do tempo de execução. E aí eu consigo ver, por exemplo, se eu estou atrasado, se eu estou cumprindo o cronograma, se tem tendência a atrasar. Eu posso, inclusive, comparar o tempo que eu tinha previsto para cada atividade com o tempo que realmente eu estou executando. Beleza? Então, ele é um cronograma visual de um projeto. Então, aqui eu coloquei um exemplo aqui na tela, onde eu tenho as atividades e eu tenho aqui o cronograma de cada etapa e mostrando também a sequência de atividades que são relacionadas, de tal forma que eu sei que se eu atraso a atividade de preparo do terreno, vai gerar um atraso em cascata. Por exemplo, se eu atrasar o preparo do terreno, quer dizer que a fundação provavelmente vai atrasar também. Aí eu vou ter que acelerar o período de fundação, porque se eu atrasar a fundação, vai atrasar a alvenaria e vai atrasar o piso. Beleza? Então, aqui eu vejo essa questão do tempo. Eu posso, inclusive, ter duas linhas. Eu posso ter esse azul, é um exemplo, né? Pode ser vermelho, amarelo e tal. Azul, que seria o que eu previ, e eu posso colocar um vermelho, que seria o tempo que eu estou executando, para saber se eu estou realmente estourando o meu cronograma. Beleza? Tudo bem, pessoal? Então vamos lá. O gráfico de Gantt é uma ferramenta visual que pode ser utilizada para demonstrar o cronograma de um projeto ao longo de determinado período de tempo. É isso, né? Exatamente, isso é um cronograma. Então, questão corretíssima. Beleza, pessoal? E aí? Estão entendendo? A menor unidade de trabalho de um projeto, que eu consigo ver no EAP, né, na estrutura analítica de um projeto, é o chamado pacote de trabalho. Então, às vezes o pessoal chama só de pacote, viu, Diana? Mas também pode ser pacote de trabalho, que seria a menor parcela. Né? Tem um exemplo que até eu uso nas minhas aulas, que é quando você vai, por exemplo, fazer uma reforma, né, a pintura de um quarto, sei lá, e a menor pacote pode ser, por exemplo, comprar um pincel. Ou pode ser colocar jornal no chão. Ou pode ser tirar as fitas depois que está seca a tinta. Ou então pode ser, sei lá, pintar um rodapé, pode ser, né? Não é bem tarefa, porque dependendo da complexidade do projeto, pode ser que não seja uma tarefa, mas pode ser uma atividade maior, né? Certo? Beleza? Tudo bem? Tranquilo? Então é o pacote de trabalho. Vamos lá, vamos voltar aqui. Beleza. Que é isso, fica à disposição, viu? Que a pergunta fique à vontade. Bom, vamos lá. A questão 8. Não, 8 não, eu já fiz, né? A questão 9. Gente, olha, é claro que vocês já conhecem bastante as teorias motivacionais, né? Teoria de Maslow, Herzberg, McClellan, McGregor, sei lá, tem várias que vocês conhecem, teoria de Vroom, né? Mas eu acho que não custa nada a gente relembrar, né? Porque é tão cobrado em prova, né? Então acho que vale a pena a gente dar aquela relembrada. Então a questão 9 diz o seguinte: ó, de acordo com a teoria dos dois fatores, postulada por Herzberg, os fatores higiênicos estarão presentes na organização se as pessoas perceberem serem satisfatórias suas relações com os chefes imediatos e com os colegas de trabalho e serem adequadas às condições de trabalho. Vamos ver se a questão está correta? Ó,
Vamos lembrar, a teoria dos dois fatores de Herzberg, também chamada teoria bifatorial, ela tem esse nome porque Herzberg, ao estudar o comportamento das pessoas no trabalho e para o trabalho, ele foi verificar o que é que motivava e o que é que não motivava as pessoas no trabalho. Quais eram os fatores que impactavam ou não as pessoas no trabalho. E ele percebeu que tinham dois fatores aí, os fatores higiênicos e os fatores motivacionais. Os fatores higiênicos, eles eram fatores que não geravam satisfação ou motivação, mas eles tinham um papel importante. Eles evitavam a insatisfação do funcionário. Se tivesse os fatores higiênicos presentes, o funcionário não estava insatisfeito. Mas também não quer dizer que ele estava satisfeito. Ele apenas não estava insatisfeito. Por outro lado, se faltavam os fatores higiênicos, ele ficava insatisfeito. Beleza? Por isso, ele chamou esses fatores higiênicos de insatisfacientes. Já os fatores motivacionais, esses sim, eles geravam satisfação. Então, se os funcionários tinham os fatores motivacionais presentes no trabalho, ele ficava satisfeito. Mas se não tivesse os fatores motivacionais no trabalho, ele não ficava insatisfeito, não é isso. Ele apenas não ficava satisfeito. Opa, peraí, como assim, pessoal? Quer dizer que é diferente insatisfação de não satisfação? Sim, beleza? Então o funcionário não ficava satisfeito. Mas se não ficar satisfeito, essa ausência de satisfação não era a mesma coisa de insatisfação. Beleza? Já já a gente explica isso. Também outra coisa importante é que os fatores higiênicos, eles estão relacionados ao contexto do cargo, relacionado ao ambiente. São as coisas externas que são oferecidas ao funcionário. Não é o próprio trabalho em si, não são as próprias tarefas, é aquilo que o funcionário recebe para trabalhar. Exemplo, é o salário, são as políticas da empresa, é o conforto físico, é a ergonomia, também o relacionamento com os colegas, às vezes são coisas externas, são coisas que vêm de fora. Já os fatores motivacionais são fatores mais internos e que dependem mais do indivíduo, porque estão mais relacionados ao próprio trabalho, ao trabalho em si. Então, são as tarefas que ele realiza, os desafios que ele tem, o aprendizado que ele tem, o crescimento que ele tem e até o fato dele gostar realmente do que ele faz. Então, logo, o fator higiênico, os fatores higiênicos são chamados de extrínsecos porque são externos, enquanto os fatores motivacionais são internos, intrínsecos. E aí, Herzberg também percebeu que esses dois fatores eles são independentes. Isso quer dizer que o indivíduo ele poderia ter fator higiênico e não ter os fatores motivacionais. Ou o contrário também. Ou então ele ter os dois, ou não ter nenhum dos dois. Então são fatores que são individuais, ou melhor, são fatores que são independentes. Bom, agora explicando um pouco mais a questão da insatisfação, satisfação, o que Herzberg diz? Bom, se você não tem fator higiênico adequado, você vai ficar insatisfeito. Agora, se por acaso o seu trabalho oferece para você boas condições higiênicas, você não fica insatisfeito. Há uma ausência de insatisfação. Essa ausência de insatisfação não é satisfação, é apenas situação de neutralidade. Você está neutro, marrom, marrom mesmo. Como é que tá? Tá gostando do trabalho? Não, marrom, marrom. Já os fatores motivacionais são os fatores que satisfacientes. Quando você não tem ele, você está não satisfeito. Há uma ausência de satisfação. Já quando você tem fatores motivacionais, você está satisfeito. Beleza? Lembrando que a não satisfação não é a mesma coisa de insatisfação. A não satisfação é a ausência de satisfação. Ou seja, o indivíduo está neutro. Ele não tem, ele não está satisfeito, mas também não está querendo ir embora. Ele está marrom. Beleza? Tudo bem. E aqui exemplos, né, que são colocados para os dois casos. Lembrando, gente, que falou de dinheiro, pagamento, remuneração, benefício, não importa se o dinheiro é muito alto, não importa se é um bom benefício, sempre vem de fora. E se vem de fora, são fatores higiênicos. Enquanto os fatores motivacionais se lembram mais de coisas relacionadas ao próprio trabalho, são questões intrínsecas do indivíduo. Beleza? Tudo bem. Agora vamos para a questão. De acordo com a teoria dos dois fatores, postulada por Herzberg, os fatores higiênicos estarão presentes na organização se as pessoas perceberem serem satisfatórias suas relações com os chefes imediatos e com os colegas de trabalho e serem adequadas às condições de trabalho. Questão certa ou errada? Questão tá certa. E por que eu trouxe a questão aqui? Porque a Sebrasp não adianta tu saber o assunto. Tu tem que estar atento, tem que ler com cuidado.
Bom, o que um mágico faz? O mágico, ele consegue te enganar porque ele chama tua atenção para uma coisa aqui. Então, o mágico, ele sempre vai tentar te chamar para um aspecto aqui, para que na outra mão ele esteja fazendo outra coisa e você não veja. Ou seja, é um ilusionista. A CESP é um ótimo ilusionista. O que ela fez aqui? Ela colocou uma palavra aqui para induzir você a olhar só para ela, que é perceberem serem satisfatórias suas relações. Então, quando ele colocou ser insatisfatória, o seu cérebro olhou, opa, satisfatória. Mas fator higiênico não fala de fator satisfaciente, não é fator satisfaciente. Ele não fala de satisfação, ele fala de não satisfação. Gente, ele está falando que o relacionamento com os chefes imediatos é satisfatório. Ele não está falando que o funcionário, que o fator higiênico é satisfaciente, ele não está falando que gera satisfação, ele está dizendo que o relacionamento com o chefe é satisfatório. Troca essa palavra satisfatório por se as pessoas perceberem serem boas suas relações com os chefes imediatos. É a mesma coisa. Serem ou boas ou serem ótimas suas relações com os chefes imediatos. E aí você percebe que a questão fica correta, não é? Então, se você trocar a palavra serem satisfatórias por serem boas, por serem adequadas, por serem ótimas suas relações, então você já sabe que a questão está correta. Ele não falou de fator satisfaciente. Ele está dizendo, ó, se tiver bom relacionamento, então logo isso é fator higiênico. Questão correta. Beleza? Tudo bem, pessoal? Entenderam a questão? Alguma dúvida? Ok. Mas eu acho que vocês não caíram, né, nessa da Sebrasp, não, né? Ficaram atentos aí a serem satisfatórias, né? Porque muita gente caiu mesmo. Beleza? Tudo bem? Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida? Ah, porque você nem olhou muito para essa palavra, né, Denise? Pois é, mas muita gente caiu. Quando você pegou o score dessa prova, você vê a quantidade de pessoas que errou essa questão. Beleza? Tudo bem. Então, vamos lá. É importante essa leitura, né? Cuidadosa, tal, mas às vezes fica procurando tanto erro que aí você acaba caindo na pegadinha da CESP, né? Bom, vamos lá, gente. Questão 10. A teoria da expectação de Vroom aponta a motivação como a força sobre os indivíduos para despender esforços e se baseia nos conceitos de valência, expectativa e instrumentalidade. Olha, aqui é outra teoria, né? Como já disse a vocês, as teorias mais cobradas são a teoria de Maslow, a teoria de Herzberg, a teoria de McClellan, né? Que é a teoria dos três fatores, a teoria das necessidades aprendidas ou adquiridas. A teoria XY de McGregor, que nem é bem uma teoria motivacional, mas ela também é muito cobrada ali no pacote. E a outra que é um pouco menos cobrada é a teoria de Vroom. A teoria de Vroom é também chamada de teoria da expectativa ou da expectância ou da expectação. A teoria da expectativa de Vroom, ela é uma teoria de processo. Lembrando, né, nós podemos dividir as teorias em teorias de conteúdo e teorias de processo. As teorias de conteúdo são aquelas que são focadas mais nos fatores que motivam o indivíduo. Exemplo, teoria de Maslow, a teoria de Herzberg, a teoria de McClellan. As que são mais cobradas em provas geralmente são teorias de conteúdo. Já a teoria da expectativa, ela é uma teoria de processo, porque ela fica mais focada em explicar o mecanismo cognitivo mental que faz o cara se motivar ou não. A teoria da expectativa, ela é baseada em três questões. A relação, a motivação do indivíduo, ela vai ser definida pela relação entre expectativa, instrumentalidade e valência. O que seria a expectativa? Expectativa tem a ver com o esforço. A instrumentalidade tem a ver com o desempenho. E a valência tem a ver com a recompensa. Deixa eu explicar melhor isso. Bom, segundo o Vroom, e aqui eu estou tentando simplificar o máximo possível a teoria dele, se você quando você vai fazer algum tipo de atividade, você tem que perceber se há uma relação entre o esforço e o desempenho. Isso quer dizer que se você percebe que se você vai se esforçar, não vai ter um bom desempenho, tu nem começa. Tu não vai ficar motivado para fazer. Então, exemplo, você pensa assim, eu vou correr uma corridinha ali. Se você pensa, se eu me esforçar, será que eu vou ter um bom desempenho? Vou conseguir correr um quarteirão? Será? Então, às vezes, quando você está começando as coisas, você muitas vezes fica sem motivação, porque você pensa assim, cara,
para eu chegar naquele nível, para eu ter esse desempenho, eu tenho que me esforçar muito, então não vai compensar essa relação. Além disso, vou ter que considerar outra coisa, que é a relação entre o desempenho que eu vou ter, o bom desempenho, e a recompensa. Então veja que eu pensei assim: ah, não, se eu me esforçar, eu vou ter um bom desempenho. Agora, na instrumentalidade, se eu tiver um bom desempenho, eu vou ter alguma recompensa com isso? Então, se eu correr 1 quilômetro lá, 2 quilômetros, 10 quilômetros, eu vou ter alguma recompensa? Ah, se eu estudar, será que eu vou ter alguma recompensa? Será que eu chegar mais cedo no trabalho, vou ter alguma recompensa? Será que eu atingir a meta, vou ter alguma recompensa? E aí tem outro aspecto, não adianta ser qualquer recompensa, porque aí entra a valência, que é o valor da recompensa. Será que essa recompensa que eu vou receber, ela é boa o suficiente? Será que essa recompensa é algo que eu quero? Será que eu valorizo essa recompensa? Então, às vezes o cara chega, ele vai atingir as metas, chega no final do ano, a empresa dá um som de valsa, um batom garoto e muito obrigado, né? Aí o cara diz, pô, eu não vou me esforçar mais não, porque eu estou tendo um bom desempenho. Eu esperei recompensa, mas a recompensa não veio à altura. Entendeu? Então, aqui ele está mais focado em explicar o processo e não os fatores que motivam. Então, logo para a teoria de Vroom, a motivação é resultado da relação entre expectativa, instrumentalidade e valência. Tranquilo? Ok. Então, vamos lá. Questão 10. A teoria da expectação de Vroom aponta a motivação como a força sobre os indivíduos para despender esforços e se baseia nos conceitos de valência, expectativa e instrumentalidade. Então, a questão está correta, pessoal. Beleza? Entenderam aí? Ficou claro? Pessoal, tudo indo embora já na hora dessa. Eita, pessoal, tudo cansado, cansado, né? Eita, Josh. Eita. É isso. Pessoal, eu entendo tudo. Na hora dessa eu tô entendendo tudo, viu? Tenho dúvida nenhuma. Estou querendo só comer meu cuscuz aqui. Já tô caindo em cima aqui da mesa já, né? Vamos lá. Ó, agora vamos para a última questão. Antes de a gente responder a última questão, vamos só relembrar. O que é que eu recomendo nessa reta final aí? Primeiro, anotar não, ver quais são os assuntos ou teorias ou conceitos que você está em dúvida ainda. E aí tirar imediatamente à medida que ela surge. Não anota mais para tirar no futuro. Tira logo a dúvida. Está estudando ali, aí, por exemplo, apareceu uma palavra que você não sabe o que é, já vai naquele site novo lá, aquele Google, né? Você vai lá e coloca já e pesquisa. O que é isso aqui? Pá, hoje o Google tem até inteligência artificial, já até diz a resposta, né? E aí você já vê lá, ou então vê um vídeo no YouTube, vai no material, então já tira logo, porque o teu cérebro vai tentar tirar a dúvida no contexto. No contexto é quando ele grava, né? Se você vai tirar a dúvida depois, tal, ele não grava mais. Então o importante é na hora tirar essa dúvida. Outra coisa, na próxima semana principalmente, tentar dormir no horário certo, no horário bom, né, para que você esteja tranquilo no dia da prova. Se você vai fazer para técnico, acredito que vai ser à tarde, né? Tem essa vantagem. Mas se vai fazer para analista é de manhã, se eu não me engano, né? Posso estar errado, mas dê uma conferida depois no edital. Então, no local de prova e tal. Então, assim, próxima semana dormir um pouco mais cedo, né? Tentar descansar direitinho para poder, na hora da prova, ter essa diferença, estar de bom humor, né? Nós estamos aí em Mercúrio retrógrado, né? Então não brinco com isso, não, né? Mercúrio retrógrado é pesado. Mas tente aí, você está bem fisicamente, psicologicamente, para fazer uma boa prova, certo? E no mais é isso, é confiar na sua preparação, confiar no processo e saber que você fez sua parte. Certo? Não adianta você ficar na neura aí e, ai meu Deus, eu podia ter feito melhor. Bom, agora não é mais momento de pensar isso. Tá bom? Beleza? Mas vamos lá para a nossa última questão, para deixar vocês dormirem aí, né? E comer bem, né? Vocês estão cansados. Mas vamos lá, ó. A questão 11, ela fala o seguinte: a primeira etapa da gestão por competências permite que a empresa identifique entre seus colaboradores lacunas ou deficiências capazes de causar bloqueio ou retardar a obtenção dos objetivos estratégicos da organização. Bom, olha, antes de a gente falar da questão em si, lembrar aí, quando se fala de gestão de competência ou gestão por competências, é lembrar do próprio conceito de competência. O conceito de competência mais conhecido é o famoso chá de competência. A competência é o resultado da soma ou da relação entre conhecimentos, habilidades e atitudes. O conhecimento é o saber, a habilidade é o saber fazer e a atitude é o querer, é a vontade, a iniciativa.
E aí você entender que não adianta só você ter o conhecimento na cabeça se você não consegue colocar ele na prática. E não adianta você saber colocar na prática se você não quer colocar ele na prática, né? Então, você tem que ter a junção dos três, né? E na gestão de competência, é importante você mapear as competências da organização para saber quais são as competências que são necessárias para essa organização atingir seus objetivos. Bom, e aí quando você pega a gestão de competência e coloca em etapas, a gente pode simplificar da seguinte forma. A primeira coisa é, só tem como você ter gestão por competências se você sabe onde você quer chegar. Se você sabe qual é a missão, a visão, os objetivos estratégicos. Então você tem que ter uma estratégia. Da competência, as competências organizacionais, elas estão sempre alinhadas às estratégias da organização, à missão, à visão, aos objetivos estratégicos. Sabendo o que a organização quer, onde ela quer chegar, agora você vai mapear as competências, que é a fase mais crucial, é a fase mais importante. Por que é a fase mais importante? Porque no mapeamento de competências, eu vou tentar analisar a diferença entre as competências que eu tenho na minha organização, as competências atualmente, né, as competências existentes, com as competências necessárias para a minha organização atingir os objetivos. Quanto maior a diferença, o gap, ou seja, o gap de competência, a lacuna entre as competências atuais e as competências necessárias para atingir os objetivos, mais eu vou ter que trabalhar a terceira etapa, que é o desenvolvimento e a captação dessas competências. Através do quê? De recrutamento, de seleção, de treinamento, de desenvolvimento. Um exemplo disso, vamos dizer que o TRE tenha feito um mapeamento de competência e percebeu que lá não tinha muitos servidores que entendia de tal assunto. Então agora ele vai fazer o quê? Um concurso público, recrutamento e seleção, para trazer pessoas que sabem esse determinado assunto, beleza? Então veja que nós podemos, através do recrutamento e seleção, resolver ou pelo menos diminuir esse gap, diminuir essa lacuna. Ou então eu posso treinar minha equipe, né? Fazer lá capacitação, tal, né? Para poder elas aprenderem. Por exemplo, agora você está falando de IA, inteligência artificial. Se eu entendo que a minha empresa atualmente tem pouca gente com competência sobre IA, e eu sei que essa competência é muito estratégica para o meu negócio, eu vou ter que buscar gente que tenha isso, ou desenvolver internamente capacitações para poder as pessoas aprenderem a usar IA. Beleza? A ideia é que agora todas as estratégias da minha organização têm que estar alinhadas às competências e as competências alinhadas às estratégias. Isso quer dizer, gente, que eu preciso pensar uma organização, imaginar que a organização vai ter sucesso se ela realmente consegue captar, desenvolver as competências necessárias, as competências que fazem com que essa organização ela tenha um diferencial competitivo no mercado. Beleza? Ok. E aí, depois de fazer o acompanhamento e a avaliação, aquela velha história. Não tem nada na administração que exista sem acompanhamento e avaliação. Então, isso aí é meu básico, né? Então, tem um processo, tem uma questão que eu digo assim, não precisa de acompanhamento e avaliação. Isso está errado, né? Não existe. Tudo na administração precisa de uma fase de feedback, uma fase de acompanhamento e avaliação. Beleza? Então, nesse caso aí, a questão fala, a primeira etapa da gestão por competências permite que a empresa identifique entre seus colaboradores lacunas. Opa, falou de lacuna, falou de gap, falou da diferença aí entre aquilo que você espera e aquilo que existe, então não pode ser a primeira etapa. É a segunda etapa, que é o mapeamento de competências, beleza? Apesar do conceito aqui não estar tão beleza em relação ao mapeamento, não, porque ele fala de deficiências que podem retardar, causar bloqueio e tal, e mapeamento é mais do que isso, tá bom? Então, nesse caso aí, a questão está errada. Beleza, pessoal? Tranquilo? Gostaram das questões? Entenderam? Ficaram com dúvidas? Não ficou com dúvida? Se ficou com dúvida, entre em contato comigo, tem meu canal do Telegram, entra lá, pergunta, manda o print da questão que eu comento. Meus contatos pessoais também, fique à vontade para falar comigo quando você quiser, beleza? Espero que você tenha gostado, espero que você aproveite os últimos dias para fazer a melhor preparação, né? Acho que você vai assistir aí outras aulas de outros professores, né? Acredito eu, né? Então, acho que vai ser muito bom esses últimos dias aí para que você esteja seguro e chegue na prova tranquilo, tá bom? Pois, bom final de dia para vocês, bom final de semana. Espero encontrar vocês o mais rápido possível, em breve, em outros momentos. Tá bom, gente? Um grande abraço, tudo de bom? Se quiser estudar, já pode. Até mais, pessoal!